Vamos começar mais um FeFlow Podcast. Esse é o número 13. É isso? É o número 13? Tá certo? A minha equipe falou que tá certo. Hoje é o número 13 e 13 eu vou trazer uma pessoa aqui que realmente ele é uma pessoa que é 13, porque ele já fez muita coisa nessa vida, comigo inclusive. É um empreendedor da área do entretenimento e que ele fez com que eu virasse uma empresária da noite, quase que por livre e espontânea pressão. Então, foi a primeira sociedade que eu tive na minha vida, né? A gente criou uma empresa juntos, eu devia ter ali por volta de uns 19, 20 anos, 20 e poucos anos, eu acho. E não, acho que era mais, depois eu vou confirmar com ele. Mas a gente tem muita história para contar, a gente já passou por muitas coisas juntos e hoje ele segue empreendendo nessa área e tem muitas coisas para poder incentivar você, para poder motivar você a se diferenciar no seu ramo. Porque se tem uma coisa que meu convidado sempre fez, foi nas coisas mais simples tornar elas com alguma coisa diferente, alguma coisa que o mercado não estava fazendo e sempre trazendo inovação. E eu estou recebendo aqui Denis Morelli. Nossa, que apresentação, hein? Que isso, agora eu gostei. Você viu só? Muito bom. Muito bom, muito obrigado. bem-vindo. Você sabe que tem coisas, você falando assim, às vezes a gente não se dá conta, né? A gente não dá conta. Eu tava prestando atenção na sua apresentação. Falei, poxa, realmente. Esse sou eu, né? É verdade. E eu nem preparei essa apresentação. Eu falei realmente no flow, porque justamente chama FeFlow, porque a ideia é ser eu, Fernanda, como eu sou, que vai indo, né? Então, a gente aprendeu muito juntos a dançar conforme a música. Claro. A gente já ensaiou muitas apresentações, mas a parte mais legal era quando a gente ia no flow, né? em tantos lugares que a gente já dançou e que o DJ tocava e a gente dançava. Eu Improvisava, né? Improviso. O improviso era o mais legal. Então, a gente tem muita coisa para poder ensinar nesse quesito, porque isso é uma coisa que as pessoas hoje em dia não vivenciam tanto, né? A gente pegou uma fase da dança muito maravilhosa, onde a gente teve a oportunidade, como eu falo para as pessoas que não viveram isso, que a gente foi do lixo ao luxo, né? Ah, sim. E às vezes ia na mesma noite do lixo ao luxo, quando Sim. a gente dançava em mais de um lugar. Então, essa resiliência que a gente adquiriu é uma coisa que só a noite ensina. Então, eu falo que... O que aconteceu, Rafael Rodrigo? Puxar o microfone. Ah, então tá bom. Aí. Mas a gente vai no flow. O Rafael Rodrigo, ele faz parte, é o nosso Lombardi, né, do podcast. As pessoas já conhecem ele. Inclusive, em breve, a gente vai ter a gravação com você, que o Rafael Rodrigo tem muita coisa pra contar. Né? O meu tá bom aqui? Tá ok? Tá ótimo. Dá pra continuar? Fala do seu. Oba, alô. Teste, som, 1, 2, valendo. Então, continuando, né? Eu costumo falar que a faculdade da noite, acho que foi a principal faculdade que a gente fez, né? Eu sei que você tem formação, eu também tenho, mas a da noite, ela me ajuda muito até hoje, mesmo tendo em outro segmento, o que a gente aprendeu desde aquela época, né? Foi incrível. Você é colocado em muitas situações, né? Quando você tá ali trabalhando na noite. São vivências que só quem passa tem a experiência, né? Então é muita coisa, muita história. Nem sei por onde você quer começar. Então, vamos lá, vamos fazer uma linha cronológica. Eu te conheci quando você tinha um grupo de axé, que era muito famoso. Há alguns anos atrás, poucos anos atrás... Gente, é que ele tá no Formol. Faz tempo que a gente não se vê, desde 2013. A hora que ele chegou, ele falou, gente, ele tá no Formol. É a mesma pessoa. É impressionante. Desde quando eu te conheço, até hoje, é a mesma pessoa. E já tem os seus 20. Já tem seus 20 anos. É muito tempo. E você não mudou nada. Nada. Nada mesmo. É porque quem dança é mais feliz. Exatamente. Né? Ó. Tá vendo já a propaganda aqui? Quem dança é mais feliz, exatamente. Quem dança é mais feliz, poxa. E aí eu me lembro que você tinha um grupo famoso, que era o Axé Bravo, Sim. Né? E você tava mais ali na região da Zona Leste, Zona Norte, Oeste. Eu era aqui da Zona Sul, era dançarina da Reggae Night, Emerson Nascimento. Partes que eu ainda não falei aqui no FeFlow, gente. Então, Denise, eu vou ter que entregar algumas coisas do meu passado que pouca gente sabe, né? Pouquíssimas pessoas sabem. E aí eu lembro que sempre quando eu via algum show de vocês, era muito diferente. Figurino, o tipo de coreografia, você sempre queria fazer a coreografia diferente dos outros grupos. Era sempre diferente. Tinha uma época que era meio a disputa disso, assim, né? Tipo, pra se diferenciar, a coreografia mais bem elaborada.
As roupas eram muito diferentes. Não era com cara de dançarinos de axé. Então, chamava atenção. O perfil dos dançarinos também era diferente. Então, você via umas coisas que os outros grupos não viam, né? E aí, a gente se conheceu, né? Você coordenava lá um lugar que tinha dançarinas, que era no Porto Cobaça. Sim, já no finalzinho da época do axé ali. Aí eu fui chamada para ir dançar lá. E acho que é ali que a gente se conheceu pessoalmente. Já te conhecia do grupo, mas pessoalmente foi ali. E aí foi quando você começou a liderar ali um grupo para fazer música eletrônica, Sim. né? E aí eu comecei a dançar música eletrônica ali que começou a nossa história. Nem lembro que ano foi isso, mas faz muito tempo. Pra quem não tá ligado, nessa época, assim, final dos anos 90, não é? Já entregando a idade, final dos anos 90, começo dos anos 2000. Mas eu vim depois, não vem não. Não me põe nesse bolo. Eu vim depois no 2000. Você veio um pouquinho, você veio no eu 2000. Vim depois. Vamos dar esse desconto, vamos dar esse desconto. O que imperava aqui em São Paulo, o axé tava muito em alta, tava num momento de ascensão, assim, o Brasil inteiro. Então hoje, assim, o que a gente vê aí que domina, vai o funk, o piseiro, o forró, esse forró eletrônico, o sertanejo, naquela época era o axé music, né? Pagode baiano, El Chan e vertentes, né? Então, tinha muitos grupos em São Paulo, e o que você fala que o meu se destacava, e era exatamente porque você pensa no seguinte, eu comecei a dançar, e a minha raiz na dança era hip hop, cara. Eu escutava Racionais, Zona Sul, morava ali no Campo Limpo, Capão Redondo ali, tá ligado? Escola pública. Então, as influências musicais eram ali da cultura hip hop. E quando eu comecei a dançar, era aqueles passinhos de baile. Mas o que me impressionava eram os b-boys. Tudo que era movimento de impacto. Então eu tava ali no meio dos passinhos sociais, fazendo a dancinha, perdendo a timidez. Inclusive a dança teve um papel, assim, bem importante nessa parte da minha vida. Porque eu fui uma criança tímida. Fui uma criança tímida daquela que, tipo, travava, assim. Se a professora chamasse na frente, não era um assunto que eu dominava, eu travava. Então a dança me ajudou muito, assim, a destravar nesse lado. Eu comecei a dançar nos bailinhos e aí eu começava, opa, tô legal, o povo, porra, você dança bem, eu, poxa, então vou dançar mais. Então eu fui me soltando. Mas assim, do hip hop pro axé foi estranho pra mim. Porque você fala, pô, eu tenho uma influência hip hop, eu escuto Racionais. E de repente, quando eu vi uma galera dançando axé, um grupo de lambaréupica na minha frente, eu vi o El Chan na televisão. Mas ver ao vivo pra mim, eu lembro que foi impactante. Porque eu vi um grupo, eram 3 pessoas, e foi ali no KVA, em Pinheiros, na época, não sei se você conheceu ali. Sim. Então, eu lembro de quando eu vi o grupo ali pela primeira vez, dançando a coreografia, aquele monte de gente dançando igual. Tudo que o povo fazia, eu falei, caramba, que legal esse negócio. Que bacana. Eu comecei a dançar inspirado naquele grupo que movimentava aquela massa. Eu falei, caramba, esse negócio é diferente. Eu não sei dançar, mas eu acho que se eu continuar frequentando aqui, rapidinho eu pego os passinhos. E assim foi. Agora, o negócio do diferencial foi uma coisa muito que eu peguei na faculdade de propaganda e publicidade, né? Propaganda e marketing. Eu tive muitos professores que sempre focavam muito no... Cara, vocês vão fazer alguma coisa, mas vocês têm que ter um diferencial. Então, eu observava muito assim, a concorrência, o que os grupos estão fazendo. Como é que eles se apresentam. De que forma que a gente pode fazer diferente. Então, era esses toques que você percebeu. Então, a gente tinha diferença de figurino. A gente era mais, em geral, assim, mais bem ensaiado, mais... Era mais limpa a coreografia. Mais limpa a coreografia. Eu pegava muito no pé. Eu sei. Quem dançou comigo nessa época sabe que eu pegava no detalhe. Gente, é a mão aberta, é a mão limpa, é um dedo, é diagonal em cima. Gente, então eu pegava muito no pé. Depois a gente vai chegar nessa parte, né? Eu sei bem. Então eu procurava ousar assim nessa parte. Então eu já pegava no pé no figurino. O perfil do pessoal que eu selecionava também eu já era bem rigoroso. Então ensaios, eu sempre queria fazer uma abertura diferente. Então por isso que a gente conseguiu assim se destacar e se diferenciar. Mas eu acho que muito pela influência desde a faculdade de propaganda do tipo, foque no diferencial, seja diferencial. Subir lá para ser mais um, não fazia sentido para mim. E as pessoas hoje que têm essa coisa do marketing digital, elas falam do marketing de diferenciação como se fosse algo de agora. E isso é antigo, né? Estamos falando de uma formação aí de 22 anos atrás. Isso já existia, só que hoje é uma coisa que é meio que obrigatória, que antes, né, não era todo mundo que tinha essas sacadas e você já teve ali, e chamava muito atenção. Era muito diferente, né? E aí vem a transição... Nessa época você já tinha banda também? Não. Ainda a banda veio um pouco depois, ainda né? Ainda não, A banda eu comecei a usar no final da era do axé, que pra mim, né? Pra muitas pessoas não. Mas pra mim acabou ali em 2006, que foi a virada pro eletrônico.
eu vi que o mercado de São Paulo tava baixando demais a quantidade de shows. Casas noturnas que tocavam o ritmo, o estilo, começou a diminuir muito. Então, em 2006, eu tive essa oportunidade lá no Porto, que tinha a outra pista lá com música eletrônica, ofereci o serviço. Falei, olha, eu conheço a galera. Então, o que eu fiz foi migrar, né? Eu percebi o movimento, assim, do mercado mudando nas baladas de São Paulo. E aí eu trouxe até a mesma galera que fazia o axé, mas já pra... Então, agora você falando, agora que eu lembrei. Eu acho que eu comecei a dançar com você foi em 2006. Exatamente. Porque é em 2007 que a gente fez a Spirit of London. Foi isso mesmo, 2006. Então, a gente se conheceu em 2006. Olha só, que doido isso. Nossa, agora tá passando várias coisas na minha cabeça, lembrando de um monte de coisa. E aí você tinha a banda, e aí eu não lembro da banda, porque eu acho que eu não cheguei a ver você na banda, não vi você. Então, eu sabia que ela existia, né? Porque naquela época eu também tava ali já convivendo, mas eu nunca cheguei a assistir. Você já cantava? Então, eu comecei na cara de pau cantar, mas assim, um pouquinho antes, ali acho que 2004. Finalzinho da reta final do axé. E como eu tinha linguagem própria do axé, comunicação já muito aflorada com ritmo e com a linguagem, eu falei, não, vou cantar axé. Então, a minha primeira banda foi uma banda de axé. Então, eu comecei ali, tipo, 2004, 2006, até 2006, assim. Mas você não fazia aula de canto? Você foi fazer depois, né? Depois. Eu me joguei, que aí a gente já tava trabalhando junto, que eu lembro que você foi fazer aula de canto pra depois entrar na banda mesmo, a banda baile. Né? Que aí é mais pra frente, mas a gente já vai chegar lá. Pra banda de baile eu já tava fazendo aula. Eu lembro disso. Mas eu não lembrava se pra banda Axé Bravo se você já fazia aula de canto. Não, comecei na cara de pau mesmo. Inclusive, essa é uma característica bem marcante minha, assim, que a cara de pau. Putz, eu não sei fazer o negócio, mas... A gente aprende, né? Eu vou lá. Não, vamos, se joga. Pesquisa e aprende. Bora cantar? Bora. Acho que cantar é o caminho. Já dancei há tanto tempo, por que não cantar? Pô, tem cada cara cantando aí, por que eu não posso? Aí eu me arriscava e ia, metia a cara e a coragem. Então a velha e boa cara de pau sempre me valeu muito, assim, sabe? Sim. Enfiar a cara e ir fazendo e ir aprendendo. Isso sempre me valeu bastante. Eu sei, eu já tive que... Você já teve que me passar coreografias de coisas mirabolantes, que eu não tinha nenhuma habilidade. Por exemplo, fazer passo de Michael Jackson. Veja. Até isso eu já fiz, gente. Até isso eu já fiz com ele. E ele ficava lá infernizando a minha vida pra eu pegar aquela coreografia. Tá, não sei o que lá, que é com a cabeça e... Tá errado. De novo. Meu Deus do céu, que inferno na minha vida. Mas essa pessoa... Essa era uma característica que, tipo, repetição e prática. Cara. Nossa! Não tem aprendizado sem repetição e prática. Meu Deus do céu. Então, como pra se apresentar, a gente ia ter que... E a gente quer fazer uma entrega bacana... Você lembra como eram os ensaios, né? Meu Deus. Aí foi assim, gente. Aí teve essa história da banda, aí a gente começou a fazer as coisas de música eletrônica. Aí, em 2007, teve o Spirit of London, que era um grande evento, né? Que tinha em São Paulo. Que tinha mega evento, Mega evento para 50 mil pessoas, né? Era da 97, da Rádio 97. Aí eu dancei, né? Com o Emerson Nascimento, que era o coreógrafo da Lamberóbica, que eu dançava. Só que aí teve a oportunidade, na próxima edição do mesmo ano, em 2007, ele me chamou para poder fazer, né, a parte de produção, coreografia, só que eu não me considerava coreógrafa, né, eu não tinha essa habilidade. Eu trabalhava com você, e aí eu falei, olha, eu vou fazer, mas eu quero que o Denis faça comigo, né? Porque eu sabia que eu não ia ter competência pra fazer aquilo sozinha. Tipo, ter ideia e tudo mais, legal. Agora, montar uma coreografia, uma abertura. E aí, acho que foi ali que a gente acabou virando sócio, né? Foi. A gente fez esse primeiro evento, deu certo, né? Aí, depois a gente fez uma sociedade e nós criamos uma equipe chamada Electrodancers. E olha como a gente era super inovador. Quer dizer, ele que me puxou pra isso, tá, gente? Porque ele sempre queria já pegar, fazer vídeo, fazer tudo, né? Tudo profissional. Ninguém fazia. Olha só, gente. Vai conseguir mostrar aqui, Rafael Rodrigo? Electrodancers. Um grupo que reúne alguns dos mais requisitados modelos e dançarinos de São Paulo, formado em outubro de 2007. Outubro de 2007, aqui, ó. Por Denis Morelli, publicitário e produtor, e Fernanda Avancini, educadora física e modelo. Gente, vocês têm noção disso aqui? Ninguém fazia. E, aliás, ninguém fez isso. Até hoje. Eu acho que não. Assim, da organizado. Da dança, tipo, organizado. Talvez tenha alguns. É que a gente também. Agora eu tô meio por fora, né? Depois veio
a fase que depois veio a galera da Pachá, e começou a formar uns outros grupos de dançarinas de música eletrônica, mas não me lembro das pessoas que vieram, mesmo depois de muitos anos, fazer um material de release como a gente fez, né? Não, porque esse mercado ele era muito individual. Nossa, na gente. época. Dançarinos, assim, não tinha um grupo organizado. Por isso que a gente tá fez. Com close aqui em mim, Rafael? Pra mostrar? Isso aqui? Olha isso aqui, gente. Olha o chapeuzinho, gente, de Michael Jackson. Esse foi o figurino da primeira performance esse foi da primeira. 2007. Aí esse daqui foi a última, que foi a que a gente fez na Easy. Foi do seu aniversário. Que é do meu aniversário, que isso daqui foi em 2010. Eu sei que foi 2010 porque foi o ano que eu comecei com o marido. O marido tocou, lembra? Ah, sim. Marido Ricardo Handek, DJ. É isso, gente. Aí foi com ele que eu comecei a aprender esse negócio de inovação, diferenciação. Eu não pensava nessas coisas, né? Eu sempre fui a dançarina que alguém coordenava, né? E aí que veio realmente o meu primeiro negócio. Porque até então eu só dançava. As pessoas me chamavam pra fazer, eu ia fazendo. Ah, chama mais alguém, eu chamava outra pessoa. Até arrumava um figurino. Mas aí foi quando eu realmente entendi. Putz, aqui tem um negócio. Aqui tem um buraco na noite que ninguém tá prestando atenção, né? E aí a gente mudou completamente, né? Ali, o mercado, né? Na verdade, a gente criou um mercado, porque era só pegar as dançarinas e falar, dança aí, né? É o que eles chamavam de Go-Go Girls. Go-Go Girls. Go-Go Boys. Go-Go Boys, é. Então era tipo assim, conhece alguém? Pô, pega lá, vem você e seu amigo. É. Inclusive, a gente tirou um pouco desse nome, porque a gente não gostava, né? Não, exatamente. Não, dançarinos e modelos. Assim, peraí, mas como é que é esse negócio? Vocês são os Go-Go Boys e as Go-Go Girls? Falando, não. Não somos. Nós somos electro-dancers. Nós somos performance. Qual a diferença? É isso mesmo. A diferença é que o pessoal vai chegar aí, vai dançar. Nós não, nós somos uma equipe, nós temos figurino, nós temos produção, nós fazemos uma abertura temática para sua festa. Traz um outro impacto. Vendedor, gente, ó. Traz um outro... É um outro tipo de coisa. É diferente, você vai ver. E era mesmo, E né? era mesmo. Caraca. Tanto que esse material vendia exatamente isso. É. Vendia exatamente isso. Performances temáticas. É verdade. Né? Performance temática, gente. Nossa, a gente fez muita coisa, gente. Vocês não têm noção. Mas os principais que a gente fez foi a Spirit of London, né? Que... Pra 50 mil pessoas. Caraca, né? A gente fez 2 anos. 2 anos, Spirit 2007, of London. 2008. Aí depois a gente fez os navios, né? Os navios da energia. Não, da energia e o Forma. Ah, era o Cruzeiro Universitário. Era o Cruzeiro Universitário. Que foram 2 anos, né? Sim. Foram 2 anos. Eu acho que do Cruzeiro Universitário foram 3 anos. É que teve um que eu não fui. Um que eu não podia ir por algum trabalho, não lembro. Mas o Cruzeiro Universitário, a gente também fez... os eventos lá... Eventos da Forma. Da Forma, lá na estância, né? Forma Folia. Que lá era pra quê também? Pra umas 5 mil pessoas? Não, ali acho que umas 15. 15? Cacete, nem eu lembro. Eu sei que é pra muita gente. É muita gente mesmo. Nossa senhora, muita Mega coisa. Eventos. Mega eventos. E fora em casas noturnas, né? Que a gente fez tanto em São Paulo como no interior, né? A gente fazia muito a Loft, não era? Em Mogi das Cruzes, que a gente chegou a fazer. Não sei se eu lembro de mais alguma. E festas temáticas também, que o pessoal fazia, chamava a gente, enfim. E assim fomos por bons anos, né? Eu não lembro até que ano a gente foi. Até 2010, eu já então? tava com o Ricardo. Se aquela foi a última performance? A última performance grande. Mas a gente continuou fazendo. A gente continuou fazendo. É que em determinado momento, eu não quis mais fazer. Lembra? Que aí eu cheguei, conversei com você e falei assim, não quero mais. Quero ficar numa boa. Eu já tava começando. Aí eu já tava me enveredando também pro Pilates. Eu tava querendo dançar menos. Não tava querendo tanta responsabilidades. E eu morria de dor, né? A gente tava lembrando disso, né? Então eu morria de dor por causa da dança. Porque eu achava que eu era Beyoncé, né? E aí eu tenho algumas dores decorrentes da dança que eu tinha. E que aí o Pilates foi justamente pra ir melhorando essa dor. E aí eu fui diminuindo a carga, né? Desde 2010 eu fui diminuindo. Até que em 2016, aí eu parei, né, de dançar. E aí você continuou, né, dançando. Porque aí eu fui me enveredando pro movimento, aí criei meu método, Move Flow, e hoje eu trabalho só com os profissionais, dou algumas aulas, mas saí completamente e sinto muita falta da dança. E você continua dançando. Eu continuo dançando, dando aula de dança, dançando todo dia. Ai, que delícia. E aí tem umas frases que eu anotei, que eu tava pesquisando, né, as suas coisas atuais, que isso daqui é a parte do passado, né, gente? E tem umas frases que você fala que são, né, que eu achei bem marcantes. Dançar não é só mover o corpo, mas ser impulsionado pelo desejo de transformar os sentimentos em movimentos.
Profundo isso, né? Expressão. Dançar, se pensar bem, é se expressar. Quando Total. O fato de eu começar a dançar me ajudou muito a me expressar melhor, a me colocar melhor. Então, se você parar pra pensar, a dança é expressão. O seu movimento, a forma como você se move, a forma como você se coloca, a sua postura, a forma como você fala, é sentimento, é movimento, é expressão. Então, dança pra mim é expressão. Total. Faz todo sentido. Aí você coloca também, meu propósito, levar alegria e diversão por meio da música e da dança. Então, assim, você trouxe essa coisa do diferencial e continua, né, até hoje. Dançar é um santo remédio para o corpo e para a alma. A dança cura. Fantástico. Tipo, foram as 3 frases que mais me chamaram a atenção. E aí, hoje, se eu fosse definir você é um empreendedor da dança, porque você nunca parou, você só foi se adequando aos cenários, né, mudando de categoria, vamos dizer assim, dentro da dança, né? Então, você já fez várias vertentes. E você sempre deu aula de dança, desde quando eu te conheci, né? Você nunca parou de 100% de dar aula, né? Teve uma época que eu parei. Teve uma época que eu parei que eu tava muito focado nos eventos e nas bandas e viajando muito. Mas, de certa forma, como onde eu tava... Sempre te proporcionava, né, performance? Não, mesmo com as bandas e tal, onde eu tava, eu sempre tava dando um pitaco de coreografia, gente, vamos dar uma melhorada aqui. Ou seja, parar... Quanto tempo você ficou na banda? Eu fiquei a primeira banda Baile, eu fiquei 2 anos. Que era a banda Gênese de Franca. Sim, foi a primeira, a menor, né? Que era uma banda de menor. De 2008 a 2010. Eu viajava o Brasil inteiro, cara. Eu vivia dentro do ônibus. Brasil inteiro, de leste a oeste, de norte a sul. Saía de casa quinta-feira, chegava na segunda-feira estraçalhado. Acabado, assim, porque tinha sido pancado o final de semana. E depois eu vim pra banda Santa Maria de São Paulo. Que aí fiquei 10 anos, até hoje, de vez em quando, tô fazendo uns bailinhos. Gente, a banda Santa Maria, pra quem não conhece, é uma das bandas a mais famosa, uma das mais ou a mais famosa, né, de banda baile. Sim, bem tradicional. É bem tradicional, mais né? Mais de 40 anos. É um showzaço. Eu cheguei a te ver nas duas, tanto na Gênesis e na Santa Maria. Eu vi as duas. Cheguei a ver nas duas. Aí eu lembro que foi até o último que eu fui em um que foi no Frei Caneca, que você fez. Acho que foi a Gênesis. A Gênesis. Aí depois eu fui no Espaço das Américas, que aí era com a Santa Maria. Ah, sim. Eu cheguei a ver. Que aí eu lembro que quem dançava, a Aline cantava. A Aline tá... Era na Santa Maria, né? Então, até hoje. Eu lembro. Então, era showzaço. Muito melhor do que Mega de muita banda. Né? Muita banda famosa. Era muito, 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 muito legal. Muito legal. E aí você já tinha corpo de voz, era totalmente diferente, né? Que você melhorou 200%. Isso eu acho muito legal da gente contar, porque você sempre... eu tô vendo uma oportunidade aqui, eu gosto disso. Você não esperava tá 100% pra começar as coisas, mesmo você sendo perfeccionista, né? Sendo uma pessoa que gosta das coisas muito detalhadas, você vai aprendendo no processo também. Isso também não te paralisa, que tem muita gente que é perfeccionista, mas a ponto de se paralisar. E você não. Você é perfeccionista, mas você... age, mesmo assim, nunca te parou, em nenhuma situação. Mesmo quando você via a gente lá, todo cagado lá, nas coreografias. Você acreditava que a gente ia conseguir fazer do jeito que você queria, mas não, é assim, tá bom. Então, vamos lá, pegava no pé. Né? Às vezes ele adaptava, quando ele via que eu não ia conseguir fazer a coreografia, ele adaptava. Não vai dar, não vai rolar, mas a gente fazia o melhor que a gente podia com o que a gente tinha, né? Então, sempre você foi assim. Não, e adaptar é uma coisa que eu faço até hoje. Tava lembrando, essa semana eu coreografei uma festa de debutante e o pai queria dançar valsa com a menina. E o pai tinha muita dificuldade, né? Ele não dançava e tal. E eu tive que fazer muitas adaptações. Tinha feito uma coreografia, poxa, não consigo esses passos, vamos tirando. Até que ficou mais cena do que dança. Olha, anda, entra. Nossa, eu lembrei de uma coisa então, sobre isso. A adaptação é até hoje. Gente, uma coisa também que a gente já coreografou juntos. Tinha uma cantora muito famosa que chamava Samara Diácono. Você lembra que a gente fez as coreografias? Putz, lembra da Samara? Set Me Free? Set Me Free. Sei. Lembra? Lembrei. Que aí a gente fez o show que foi no Planet Pop, o último Planet Pop que teve. Gente... Eram muitos festivais, A gente né? muito velho. A gente só tem cara de novinho, gente. Meu Deus do céu. Mas sabe o que eu tava lembrando também? Foi um dos últimos que a gente fez até. Eu acho que a gente foi diminuindo e a gente foi saindo do cenário exatamente quando o mercado começou. Porque eram grandes eventos que a gente fazia. Era. Quando você fala... Todos os eventos foram acabando, né? Todos os navios da 97, os Spirits of London,
os cruzeiros, a Fórmula, o Fórmula, a Folia, enfim. Quando os eventos maiores foram minguando, a gente foi ficando só com os pequenos, acho que foi ali que a gente desfez. Acho que foi isso mesmo. Não estava tendo tanta demanda como tinha antes. Era o mercado se E movimentando. você já começou a se dedicar mais à banda. Sim. E eu comecei a me dedicar mais às coisas do Pilates na época. E também, né, depois comecei a namorar o Ricardo, comecei a querer ficar mais com o namorado de algum jeito, Ter um pouco de vida social, Ter um pouco de vida social. Gente, essa coisa minha workaholic foi desde sempre. Desde sempre. Desde que eu comecei a trabalhar, sempre de domingo a domingo, né? E o Denis me conheceu numa época que eu era solteira, né? Era solteira? Sim. Era solteira. Então, aí eu trabalhava igual uma louca mesmo, assim. Aí depois que eu dei uma baixada, que aí eu agora quero viajar, agora quero curtir um pouquinho, né? Eu fui desacelerando. Então, acho que isso foi meio natural. E aí eu lembrei do Planet Pop, que você falou disso. Por que eu lembrei disso? Porque quem dançava com ela eram as japas, as gêmeas, né? A Thalita e a Tamires. Eles queriam que elas participassem. Só que elas tinham, naquela ocasião, menos habilidades, né? Pra poder fazer as coreografias mirabolantes. Aí eu me lembro que você queria fazer alguma coisa mais mirabolante, mas não rolava, né? E aí hoje eu olho... Você já viu esse vídeo na internet? Você sabe que tem, né? Não, qual? Planet Pop, Samara e Iacono. Procura. Sério? Tem lá o vídeo. Vou dar uma olhada. É muito engraçado a gente dançando. Tipo, você vê que é uma coisa super simples, mas é muito simples, muito simples, muito simples, muito simples. E a gente fez simples justamente pra ficar fácil, né? Mas se fosse por você, seria uma coisa já totalmente diferente. Então você adaptava, né? Porque ou às vezes o contratante exigia tal pessoa nas coreografias. Você sempre adaptou para aquelas pessoas, né? Que era o que tinha. Né? Então... Isso também foi uma outra revolução do mercado, assim. Na época, se você parar pra pensar. Porque a gente escolhia mais, assim, as pessoas, as dançarinas, os dançarinos. Tanto que ali fala modelos e dançarinos. Nós transformávamos modelos em dançarinas. Total. Ou seja, nossa, a gente transformou muita gente em dançarina. A gente tinha que educar, ensinar a dançar o básico, né? Tipo, do zero, assim. Gente, vamos lá, ó, no tempo, ó, o tempo da música. Olha aqui, o passo não é assim, é assado. Até que teve aquela... eu não sei se você considera, mas eu considero uma bela de uma ruptura no mercado quando teve aquele conflito de bailarinas e dançarinas, né? Naquele momento ali. Você lembra sim. disso? Opa, lembro. Lembro porque eu dançava seminua e fiquei mais coberta, né? Pra ficar mais fina. Apesar de você não gostar muito quando eu me cobria e as pessoas, né? Ele gostava mais sexy. Era o mercado, né? O mercado exigia certa sensualidade na época. Mas eu achei ótimo, porque aí eu comecei a ficar mais elegante, né? Com as roupas novas. Aí a gente teve que se adaptar e aí a gente teve que mudar um pouco o perfil de tudo, né? Mas a gente acompanhou. Teve gente que não acompanhou e ficou sem trabalho. A gente se adaptou. Eu acho que foram duas rupturas ali. Uma de ser um grupo organizado na época do Electronics, que não tinha, era cada um por si. Conhecia alguém, chamava de boca. Não era um grupo organizado, não era empresa. E eu acho que a outra que eu enxerguei, assim, que já era na época que a gente já tava saindo meio que da cena do mercado, mas foi ver essa transformação da galera que, tipo, as bailarinas contra as dançarinas, que teve um choque ali, né? Tipo, as bailarinas achavam, nossa, mas as dançarinas são só bonitonas e só gostosonas, mas corpão. dançar não dançam nada. É. E por outro lado, algumas das bailarinas dançavam muito, mas deixavam a desejar, às vezes... Na aparência, né? Em alguns outros quesitos. E acho que teve essa ruptura, acho que foi forte, porque quando teve aquela revolução, né, das dançarinas lá, pra dançar com um grande artista, tiraram um time de bailarina, botaram um time de dançarina, que deu o que falar na época, né? Deu o que falar. Deu o que falar. Porque aí, tipo, o pessoal começou a fazer o que a gente já fazia, que era pegar o pessoal no perfil que você precisava e transformar aquele pessoal num corpo de dança, num balé. É verdade. Né? Então, é verdade. Pegaram muitas dançarinas ali e transformaram em bailarinas, por que não? E também aconteceu o oposto depois. Depois que elas ficaram revoltadas, elas começaram a entender, não, a gente também tem que correr atrás. A gente também tem que se cuidar. Então, tipo, acho que evoluiu o mercado, assim, de uma certa forma. Quem só dançava e tinha mais uma visão mais só do aspecto visual e físico, passou a querer entender, estudar, fazer aula, ensaiar. Opa, preciso de ensaio. Opa, preciso... E de repente, o pessoal quem era só dançarina começou a fazer aula de dança. Então, é isso. E aconteceu isso comigo. Porque, gente, eu não tinha nenhuma experiência com dança. Eu comecei a dançar axé porque eu moro, né, até hoje perto da onde era antiga e que pegou fogo o Reggae Night. E eu ia lá fazer os aulões e me jogava, né? Eu sempre fui cara de pau.
e aprendi dançando. O Emerson me colocava lá pra fazer um monte de coisa que eu nunca tinha feito e eu dançava, me joga no palco e eu fazia. Aí eu lembro que foi só quando... Eu só fui fazer aula de dança quando eu entrei no programa do Gugu. E aí eu tava lá e era justamente isso, a mistura das bailarinas e das dançarinas, lá no Balé do Gugu. Aconteceu isso lá também, que antes eram só bailarinas, de repente virou bailarina e dançarina. E aí eu era muito amiga de duas irmãs que elas eram bailarinas mesmo, né? Que era a Dani e a Roberta. E aí a Dani até dançou muito com a gente, né? Sim, lembra, Morena? E aí a Roberta virou pra mim e falou assim, Bi, que é coisa, né, de programa e é gíria de bailarina, de bastidor. Bi, você é linda, você tem muito talento pra dançar. Você é boa, mas você pode ser melhor se você estudar. E vai estudar com os melhores, que você vai ficar muito boa. Você é boa, mas pode ser melhor. Aí eu falei, sério, Rô? Onde que eu tenho que estudar? Aí ela falou, vai no Raça, vai na Pulsarte, vai... Aí eu comecei a fazer aula de dança. Aí mudou completamente, porque aí eu comecei a fazer aula de dança, já fazia pilates, aí mudou completamente também meu jeito de dançar. Gente, se vê esses DVDs aqui, vocês choram de ver. O primeiro, o jeito que eu dançava. A gente dançava tipo rave, né? Nada a ver. Não, você vê as referências, né? Se você for ver, se você parar pra ver o primeiro Spirit of London, que era um mega evento de música eletrônica, tem muita influência de passos de axé na coreografia. Era axézão. Porque era dali que eu tava vindo. Axé e funk. Tava fresco na cabeça e na memória. Claro que a gente deu aquela pesquisada básica, eu como gosto de coisa de alto impacto, não, deixa eu ver como é que eram as performances do Michael Jackson, como é que eram as performances da Beyoncé, que parte, qual que é o ponto alto do show, que parte que é mais impactante. Então eu me baseava nas coisas mais impactadas, mas era assim... A referência tem muito passo ali, que era do axé coreografado ali. Mas a gente evoluiu, então, um insight pra gente compartilhar aqui é de que a gente tem que ficar atento com o mercado e acompanhar o mercado e evoluir, né? E a gente foi evoluindo e foi puxando. A gente não deitou em nenhum momento, mesmo nessa transição, ali no olho do furacão, a gente poderia ter falado, não vamos acompanhar e ter desistido. Porque tinha tudo pra acontecer, né? Isso. E a gente nunca desistiu. A velha e boa cara de pau de sempre. É verdade. Né? Nossa, a gente tá vendo? Tem muita história pra contar, gente, de empreendedorismo, desde sempre, e de não desistir na primeira adversidade. Vocês não têm noção de como é que era. É que hoje o pessoal me conhece do movimento, e em evento, né? O pessoal fica surpreso a forma que eu me comunico, que eu me posiciono, o jeito que eu faço as coisas. Só falo, gente, isso daqui vem lá de trás, mas nem sempre foi assim. Não foi sempre assim. Tem toda uma estrada. Tem toda uma estrada, desde os 17 fazendo isso. É muito tempo, né? Então não é do dia pra noite, né? E a gente aprendeu muita coisa na raça, né? Fazendo. Pesquisando, fazendo, evoluindo, olhando o mercado, testando muita coisa e por aí foi, né? E aí chegamos no dia de hoje e hoje a gente vê o quanto que tudo que a gente vivenciou influencia em quem somos hoje. Eu vejo nitidamente que toda essa história que a gente está contando reflete muito na empreendedora se tornando empresária de hoje. Porque eu vejo que a dança, a noite, o palco, faz a gente ter uma resiliência que eu acredito que poucas profissões, elas proporcionam isso, né, nos dias de hoje. Então, essa coisa do se vira nos 30, do tem que se adaptar, porque aí você tem que estar ligado em muita coisa ao mesmo tempo. É a música, é a luz, é o posicionamento, as pessoas, o que você está vendo ali. E se você estiver dançando com mais pessoas, como dançar de forma harmônica, até mesmo quando era livre, porque não era só saber dançar a coreografia ensaiada, era saber dançar, improvisar. Ornando no improviso. De acordo com o contexto. Você nunca parou pra pensar nisso, de acordo né? com o contexto, com música, figurino, público. Pra quem que você tá dançando, de que forma que... Né? E tinha que fazer uma avaliação rápida. É. Porque às vezes o contratante brifava a gente se era um lugar novo. A gente só sabia a hora que chegava lá. Quando era um público que a gente já conhecia, era fácil, né? Tipo, lá na Easy, que a gente dançou muitos anos, lá era fácil. Antiga Broadway, pra quem estiver assistindo aí, que for do Arco da Velha. Mas, quando era um lugar novo, a gente não sabia, né? Aí tinha que chegar lá e se adapta, se joga, se vira. E dá seu show. Às vezes, lugares pequenos... Gente, a gente já dançou em lugares do tamanho dessa mesa, por exemplo. E os estilos também variavam muito, né? Às vezes era música eletrônica, depois a gente partiu pro black, veio funk. De tudo. É o que você falou, dançar conforme a música. Total. E é isso que os dias de hoje eles pedem muito e por isso que a gente continua no mercado
Talvez não daquela forma que era, mas influencia, né? E aí, vamos falar dos tempos atuais, né, do Denis. O empreendedor da dança, né? Porque aí depois parou essa coisa de eventos, aí não teve mais as bandas, né? E aí você já dava aula de dança, a gente pode falar o nome da academia, na Bodytech, né? Sim. Sim. Você dá aula lá há muito tempo, né? Então, eu voltei... É desde antes da pandemia ou não? Essa parte eu não lembro. Sim, eu voltei pro mercado de aula de dança em 2017. Tá. Oficialmente, assim, né? E na verdade foi meio por acaso, assim. Não por acaso, mas foi também, eu acredito que um movimento de mercado, assim. As bandas de baile já não perderam muito mercado para as atrações. Antigamente Tá. era uma banda de baile, 4, 5 horas de baile. Então as bandas de baile tradicionais tinham muito evento para fazer, formatura, casamento, enfim. Começou a perder mercado para as atrações. Começaram a ter 2, 3 atrações. Então vai ter uma dupla sertaneja, vai ter uma escola de samba na formatura e vai ter mais uma atração. Um MC. Um MC. Os artistas também começaram a voltar a atenção. Então hoje tem muita formatura com artistas. Antigamente eram só bandas de baile. Então o movimento de bandas de baile nos últimos anos Caiu. perdeu o mercado para as atrações. O pessoal prefere ter 4, 5 atrações durante a formatura do que só uma banda tocando 4 horas, né? Então isso foi um movimento também. E no final eu já estava também já investindo em música própria, né? Verdade. Eu comecei a entender, os 12 anos de banda de baile Verdade. me deram a experiência assim, de cantar vários estilos, né? Mas aí eu comecei a perceber o seguinte, eu falei, poxa, vamos lá. Eu canto vários estilos. O que eu canto com naturalidade? O que vai fácil para mim? As músicas populares, o que o povo gosta de dançar, aonde eu posso me comunicar. Então, eu me saio muito bem cantando axé, pagode, funk, forró. Para mim é mais natural, eu tenho mais a linguagem. Eu consigo me comunicar e agitar mais a galera. Eu tinha que fazer um esforço tremendo para cantar músicas lentas, músicas internacionais, outros estilos assim mais requintados, mais refinados. Eu conseguia fazer, mas eu tinha que me esforçar demais, queimar muito tempo para ficar mediano. Para conseguir fazer legal, assim, nota 7 para você, mas era muito esforço para chegar na nota 7 cantando esses outros estilos. E eu percebia que no popular, aonde eu dependia mais do meu carisma e da minha comunicação, eu voava. Conseguia me destacar dos outros cantores, assim. Eu sempre tive cantores que cantavam maravilhosamente, infinitamente mais do que eu. Só que quando eu saía do palco, eu era mais aplaudido por algum motivo. E era exatamente quando eu percebia que eu estava nos ritmos populares, que é onde eu fico mais à vontade, me solto mais e comunico e consigo trazer mais a galera. Daí eu falei, poxa, peraí. O meu caminho, o que fica fácil pra mim, o que é natural pra mim é o popularzão. Então, beleza, eu posso me esforçar pra cantar outras coisas, pra aprender. Mas pra mim, eu acho que o caminho é o popular. E aí eu pensei, poxa, eu preciso fazer música própria. Eu quero fazer música própria e eu entrei no funk. Só que o funk tinha uma época... Eu já tinha pensado há muito tempo em entrar em fazer música de funk, só que tinha uma época que o funk tava muito no pesadão ali, no proibidão. Daí eu falei, não, essa parte não. Aí veio ostentação, pô, tem dinheiro. Eu falei, pô, isso também não tem a ver com a minha realidade, né? E quando ele ficou mais dançante, mais pop, com a Anitta, com o Dennis DJ... Mais trabalhado, né? Ficou mais trabalhado, ficou com uma versão mais pop, tipo, mais dançante... O que lembrava muito as dancinhas do El Chan, tipo, vamos dançar, vamos agitar, vamos alegria. Aí eu me identifiquei mais. Então ali eu gravei também algumas músicas solo. E foi quando... Acho que foi quando? 2017, Foi quando? Em 2017. Isso. Nesse momento que eu volto para as aulas. Eu lembro que eu gravei o videoclipe, investi uma bala no videoclipe, fiz profissional, fiz bacana, só que eu não dividi a receita para fazer a divulgação. E aí foi, né? Dei essa cabeça. Falei, pô, teu clipe tá muito bom. Só que agora eu preciso impulsionar ele. Eu não sabia disso. Então eu investi toda a verba no clipe e fiquei sem grana para impulsionar. Mas mesmo assim o clipe já me deu uma outra visão diante de contratantes, assim, né? O videoclipe profissional. Porque eu chegava lá, poxa, então... puxava um assunto para, poxa, como é que faz para tocar? Os caras não querem saber... Eles querem, o dono de casa noturna, pelo menos uma coisa que eu entendi, ele quer retorno financeiro. Então, se você é uma pessoa famosa, ele vai pagar o seu cachê, porque ele vai ter um retorno
né? Satisfatório. Para o artista desconhecido é muito difícil, porque ele não é um cara que geralmente vai levar um público, ele ainda é desconhecido, né? Então ele tem essa barreira da entrada. A saída, a largada pro cantor solo ali, no começo é muito difícil, né? Então eu tava com um clipe profissional, mas comecei a ter um pouco mais de... O povo já dava atenção. Eu chegava, batia na porta lá, né? Batia na porta assim, né? Mandava mensagem, mandava e-mail, entrava em contato. Poxa, então como é que a gente faz pra marcar um show? Então, tipo, você não tinha uma margem de lucro quase que nula no começo, né? Nos inícios, nos primeiros shows ali, porque você não é conhecido, você não vai levar um público. Na verdade, o cara vem com aquele velho papo que a gente dá à noite, sabe? Poxa, então, posso te dar uma oportunidade de você vir aqui divulgar o seu trabalho. E, na verdade, é bem assim mesmo. Mas o videoclipe me serviu disso. Começou a me abrir, porque aí o pessoal começou a me ver. Opa, quem é você? Tá, manda seu material pra mim. Aí mandava, eles viram o videoclipe e falou, poxa, bacana, legal, vamos conversar, vamos agendar uma data. Mas ficava sempre naquela margenzinha. Como eu não tinha dividido a verba para fazer divulgação, eu fiquei com um bom material e dentro da gaveta. Moeda de ouro no fundo do mar, né? A velha história. E aí eu falei, cara, e agora sem a verba, como é que eu vou fazer para divulgar minha música? Falei, bom, eu conheço um monte de professor de dança. O que eu posso fazer? Eu vou nas aulas e vou ensinar minha coreografia nas aulas. E vou fazer vídeo e vou divulgar na internet dessa forma. Então, comecei a resgatar os contatos dos professores de dança. Cara, vou na tua aula ensinar uma coreografia. Posso? Posso. E comecei a fazer os vídeos divulgando a minha música. E na Bodytech foi assim também. Na Bodytech eu entrei assim, eu conheci o professor, aliás, não conhecia, né? Ele lembrava de mim da época do axé, porque ele também dançou e teve um grupo, é o Rodrigo, o R3, gente boníssima, inclusive, que me abriu a porta da Bodytech, na verdade. Porque eu cheguei e falei, olha... Ele, pô, eu lembro de você da época do axé. Eu falei, legal, pô, bacana. Eu tô com uma música que tô divulgando, posso vir passar na sua aula? Ele, pô, vem aí, a gente dá uma ensaiada e passa. E aí eu comecei a frequentar as aulas dele pra divulgar minha música. E na Bodytech é aquilo, né? Frequentam muitos artistas, as bailarinas do Faustão estavam todas ali, a Graciane Barbosa fazia aula. Então foi a maneira que eu tinha de divulgar minha música naquele momento. E aí quando eu voltei pra aula... Aí que me deu o insight de caramba, cara, eu sou bom dando aula de dança, né? Tipo, eu podia voltar a dar aula de dança. E foi mais ou menos assim que eu resgatei o negócio da aula, mas ali em 2017, na tentativa de divulgar a minha música, porque eu já não tinha mais verba para impulsionar por outros canais. Tipo, não dá por aqui, vamos por ali. Eu peguei 3 insights da sua fala. Eu vou te falar os 3. O primeiro insight é investir nos pontos fortes, que as pessoas têm mania de investir nos pontos fracos delas, certo? Esse é o primeiro insight. Nesse estilo eu não sou tão bom, então me esforçava muito para ser mediano. Vou focar naquele que eu já sou bom e ficar melhor. O segundo insight, você fez ali um planejamento que você pensou só na produção, mas você não pensou... na expansão ali, na gestão. Você não fez um plano de negócio para aquele projeto. Sim. Você teve só a ideia, mas você pegou um diamante e deixou na caixinha. Né? E aí, se o diamante ele não tá fora da caixinha, não adianta. Mas aí depois você deu a volta por cima. Jornada do herói. Né? Você deu a volta por cima, porque você pensou, tá, eu não consigo por esse meio, mas eu vou conseguir pelos meios que eu já tenho. Aí o que você fez? Resgatou na sua lista de networking, que é fundamental no mundo dos negócios você ter networking. Pô, quem que pode me ajudar? Não posso ir por essa via, vou por outra, mas você não desistiu. Então, são 3 putas insights, assim, pra pessoa de qualquer área. Não é só pra quem é da dança, é pra qualquer pessoa que tá empreendendo. Porque é isso, vai ter um monte de adversidade, né, no meio do caminho. Foca no seu ponto forte, deixa ele melhor. Tem que planejar mais, né? Tem que ter uma estratégia, né? Um plano de negócio, por mais que seja um projeto, às vezes, que não é muito grande... ter essa estrutura mais bem planejada, tá, ok, mas vou rever, erra rápido e resolve rápido. Você fez isso rápido. E aí você foi, putz, eu não posso ir por aqui? Vamos por aqui. Vamos ir ali pelos outros lados. E aí, de repente, você se reencontrou como professor. Do tipo, outro talento. Eu sou bom professor. Além de eu ser bom cantor, eu sou bom professor. É uma zona de talento sua. E aí você foi lá e valorizou o seu ponto forte. E hoje você dá muitas aulas e tem agora o seu produto, né? Então... Sim. Mesmo nas redes sociais, você sempre, desde sempre, né? Você sempre fez coisas diferentes também nas redes, né? E por mais que eu vejo que ainda você não tem uma constância, né? Mas o que você faz estratégico. Você não tá fazendo nada ali aleatório.
Tudo ali tem uma intenção, da onde você quer chegar. As frases que você coloca, os vídeos que você coloca, os memes que você coloca, desde antes, né? Então, você sempre tem uma intenção ali com o que você tá fazendo, né? De mudar a percepção de valor sua, do tipo, tá, eu sou professor, mas eu não sou qualquer professor. Você não se posiciona como um professor qualquer de academia. Dá pra ver ali nitidamente que não é. Aproveita as oportunidades, que eu vejo que sempre que você tá com um famoso, você grava, troca ideia com os caras, faz os caras falarem e mostra que você tá com esses caras, que eu vejo. Sim. Desde sempre você faz isso. Tô gravando um clipe aqui, ó, com o Léo Santana. Tô gravando esse clipe aqui com o MC, não sei o que lá. Tô gravando esse aqui. O tempo inteiro, tipo, você valoriza as oportunidades. As pessoas não fazem isso. Aproveita a oportunidade, o máximo que você... Você sempre fez isso. Você sempre aproveitou ao máximo a oportunidade, por menor que ela fosse. Você não pensa, nunca pensou 2 vezes para fazer as coisas. Eu já presenciei isso. E você continua fazendo isso, né? E achando uma forma de ir sendo reconhecido cada vez mais ali pela sua zona de talento, né? E isso fazendo com que você continue fazendo algo que você ama, que você acredita, que é na dança, mas não fazendo a dança de qualquer jeito, deixando a dança profissional, né? Você sempre quis profissionalizar e conseguiu, né? E você faz isso até hoje. Não importa se é no palco, não importa se é dando aula, não importa se é no bastidor, não importa se é criando uma coreografia, né? Para uma debutante, ou para um show, ou para algum serviço que foi encomendado. Não importa. Sim. Fantástico. Correria, Parabéns. Né? A velha e boa cara de pau. E aí me conta, tá? Hoje o que você tá fazendo? Você tá dando as aulas... Você tem um produto digital, né? Que Sim. É o Quem Dança é Mais Feliz. Sim. E aí fala mais sobre ele. Então, a pandemia também me fez acelerar o negócio pro digital, né? Quando eu me recoloquei como professor de dança, foi estratégico também. Porque eu não queria dar aula em qualquer lugar e atender qualquer público. Por isso que eu me posicionei numa grande rede de academias. Falei, poxa, esse público eu quero atender. Esse público, eu acho que é estratégico. Foi estratégico a Bodytech, né? O público que eu queria atender e tudo mais. Mesmo assim, apesar de num período eu ter me entupido de aulas, hoje eu também deixo estratégico. Eu dou 2, 3 aulas por dia, só para estar bem posicionado ali. Uhum. Eu entendi que para o mercado digital, para a pessoa ter a percepção da sua autoridade, você tinha que estar bem posicionado. Então, peraí, uma pessoa que não me conhece e de repente quer fazer o meu curso, quer aprender a dançar do zero. Tá, mas quem que é esse professor? Onde é que ele dá aula? De onde que ele veio? Então, por isso esse posicionamento estratégico de, na hora que a pessoa procurar, ela vai ver onde é que eu dou aula. Até aqueles vídeos que eu postei recentemente, contando toda a história. E às vezes a gente se esquece, né? Às vezes a gente se esquece. Minha esposa estava falando comigo esses dias e ela estava lembrando. Ela falou, peraí, você já parou para pensar o tanto de coisa que você já fez? E o tanto de coisa que você está fazendo? Tipo, por que você não mostra? Eu falei, não, mas já faz tanto tempo. Eu acho que a pessoa agora quer ver o que você está fazendo agora. Não, mas peraí. Tudo tem a raiz. Tudo veio de algum lugar. Você aprendeu alguma coisa lá no axé bravo que você usa até hoje? Sim. Eu falei, muito. Ali eu aprendi a gerir pessoas, a lidar com pessoas, a produzir, a entender que eu não tinha só que dançar. Eu ia ter que dançar, eu ia ter que apresentar, eu ia ter que fazer o figurino, eu ia ter que falar com o contratante, eu ia ter que vender show. Então, a base de tudo que eu faço hoje estava lá. No final dos anos 90, no grupinho de axé lamba aeróbica que a gente começou. Exato. Então, tipo, o se colocar numa grande rede de academias foi posicionamento, para que as pessoas me vissem como um professor de uma grande rede. Uhum. E o curso Quem Dança é Mais Feliz foi acelerado pela pandemia. As academias fecharam e agora o que a gente faz? Você já tinha o produto antes, então, da pandemia? Não tinha. Não tinha. Mas você já tinha a ideia? Já pensava nisso? Já estava olhando no radar no digital ou ainda não? Foi realmente só pela pandemia? Eu já estava acompanhando algumas pessoas de marketing digital, mas eu não tinha... A intenção. Não tinha a intenção, porque eu estava em que momento? Eu estava começando a fazer shows na carreira solo. Uhum. Então eu estava começando a fazer shows, criar material, estava gravando música. Inclusive a última música que eu gravei, tipo, lancei e fechou. O último lançamento que eu fiz. O último lançamento foi uma que você fez até o vídeo lá com o pessoal do Fit Dance, Sim, não foi? Exatamente, foi. Eu entendi que ali já era um canal diferente de distribuição. Porque... E já uniria o útil ao agradável. Poxa, ao invés de eu fazer um videoclipe para depois impulsionar, eu vou jogar a minha música já num canal que já tem muitos
acessos. E ali eu vou puxar muito mais visualização daquele público que é exatamente o público da dança, que eu já tô inserido como professor, que vai me conhecer como professor, e vai me dar um número maior, vai me dar um alcance maior. Eu entendi isso. Só que eu lancei foi ali quando fechou, em 2020. Foi a última gravação. Então eu tava no momento que eu tava começando a agenda de show como artista só, eu tava começando a andar no interior. Um show aqui, um show ali, um show grande. A gente fez um carnaval grande, fez um Réveillon grande, tava começando a andar. Eu lancei a música, ela teve um resultado bacana e bum, fechou a pandemia. Para show, para aula, para tudo. Aquele balde de água fria. Eu falei, cara, o esforço e o tempo de energia que eu gastei para essa carreira solo começar a engatinhar foi demais. Pra parar tudo agora. Eu até pensei, não sei se eu vou ter força depois pra resgatar isso e começar de novo, porque é do zero, né? Hoje, se eu for vender o meu show como artista, eu tô com material de 2019, 2020, que foi quando fechou tudo. Uhum. E nesse meio você precisa estar com material atualizado, show atualizado, música nova. O mercado musical hoje, quanto dura uma música? 2 meses. A cada 2 meses, 3 no máximo, você tem que estar lançando uma música nova. Ficou muito rápido, né? Ficou muito rápido. E a Anitta é uma das culpadas disso, né? Porque ela acelerou demais o mercado, né? Qualquer música que ela lança, ela faz um negócio muito estrondoso, né? E aí todo mundo teve que acompanhar, né? Esse ritmo louco de... lançou uma música, é um acontecimento. Então Lançamento, ficou... Né? Ela acaba usando as estratégias do digital pra uma música. Mas o que me impressiona é o tempo que as músicas têm, assim, de duração, né? De duração. 2, 3 meses, é isso aí. 2, 3 no meses. Máximo, artista... 3 meses é no máximo. No máximo. O artista, ele tá lançando uma música aí atrás da outra. E pra cada música, uma estratégia. Mas uma aí, baita verba de divulgação. Também tem uma coisa, eles não... Tem esse lado que é rápido, mas as pessoas não precisam mais criar álbuns para acontecer. Sim. Que antes era preciso criar um álbum e não uma única música. Uma gravadora. E hoje, se você for ver, você fazer alguma coisa independente é muito mais possível do que era antes, né? Então, se você souber usar o digital para isso, dá para fazer. É muito mais acessível. Não quer dizer que é fácil. Pelo contrário, mas dá para fazer. Tem meios de você fazer as coisas acontecerem, né? Se você se dedicar, que é exatamente o que você está fazendo, né? Tá ali olhando o mercado e tá acompanhando, né, o mercado. Exatamente. Então, eu tava nesse momento, quando eu me interessei pelo digital e fiz o curso. Tava começando a fazer show, fechou tudo. Eu tava voltando pro mercado de aulas, fechou tudo. Falei, caramba, o que eu vou fazer? Pô, tem um online, tem a galera fazendo curso online. Eu comecei a seguir essa galera e eu pensei, poxa, eu tenho que fazer. Só que aí eu acho que eu não sei, eu travei em muitos aspectos, assim. Comprei o primeiro curso, como eu tava comentando com você, e aí vi que é um universo. Eu falei, cara, vou comprar esse curso, vou lançar meu curso digital, maravilha. Cara, um universo totalmente diferente do que você tá acostumado. Eles vendem, né? Uma coisa, um universo colorido do Tem digital. muita coisa, tal, né? Deu uma travada. Primeiro curso, no curso não saiu. No segundo mentorado, lancei em 21 dias, consegui colocar no ar. E agora eu tô nesse momento. Então, como eu te disse, eu acho que eu tô ainda engatinhando no mercado digital. Meu curso tá no ar, foi validado, fiz as primeiras vendas, não tive nenhuma devolução. Ok, legal. Como escalar agora no digital? Então, eu tô exatamente nesse momento. Então, até uma coisa que você falou é bem verdade. Eu ainda não sou tão constante nas redes sociais. Eu testei alguns materiais de conteúdo, vi que os memes vão melhor. Então, tô jogando uma coisa mais meme, um conteúdo ali. Mas eu ainda não consigo ser tão... presente, é um processo que ainda está acontecendo para mim. Então, no digital, eu acho que eu ainda tenho muito para aprender e para crescer. Eu me coloco nessa posição de aprendiz, sabe? De ficar, cara, é um mercado que realmente pode dar resultado, mas requer muita dedicação, muito estudo, e eu tô só começando nele, atento aqui para aprender e para evoluir. Mas você pretende agora se dedicar mais a esse mercado, manter essas suas aulas, né, que são presenciais, e começar a colocar o radar mais dentro do digital. É uma coisa que você quer a partir de agora. Como você leu, eu digo que uma das frases que te marcou, meu propósito é levar alegria e diversão através da música e da dança. Porque eu entendi que, tipo, cantar e dançar é a minha parada, sabe? Então, quando eu tô dançando, eu tô bem, eu tô dentro do meu propósito. Quando eu tô cantando, eu também tô dentro do meu propósito. Agora, quando eu tô fazendo as duas coisas ao mesmo tempo, pra mim é aquilo. É o que eu faria de graça se eu pudesse, entendeu? Você faria isso de graça? Você daria aula de dança? Daria. Você faria show de graça? Daria.
sabe? Tem uma frase que eu escutei, até foi nesse final de semana que eu tava numa palestra de uns amigos, e aí uma pessoa especialista em talentos, que é a Aline, ela fez essa pergunta, é uma pergunta que eu já me fiz, mas me veio isso à tona. Se você tivesse dinheiro infinito, né? Se o dinheiro não fosse o problema da sua vida, você continuaria fazendo o que você faz hoje? E essa resposta, assim, ela é crucial pra gente saber e ter clareza do que a gente tá fazendo, né? E não quer dizer que tem que ser sempre sim a resposta, mas se for não, de você ficar em alerta e pensar o que eu faria se o dinheiro fosse infinito, né? Então, ter essa clareza faz a gente ter essa estrela guia e saber que é um processo e tem que curtir a jornada, né? Sim. Não pode ser uma coisa que você só fica pensando lá na cenoura, lá no final, né? Se a jornada não for boa, não for aquela coisa de conquista, vai ter perrengue, vai ter um monte de desafio, vai ter um monte de obstáculo, mas é assim, erra rápido, resolve e vai, que é o que você tá fazendo há tantos anos, em todas as coisas que você fez. Tipo, teve um monte de adversidade, muitas coisas pra você sair da sua zona de talento e você continua aí, e se reinventando. Quantas pessoas do nosso segmento aqui simplesmente pararam completamente e, tipo, não se encontraram? A gente tem várias pessoas perto da gente. Sim. Várias que era daquele nosso meio, né? Ou que às vezes até faz, mas assim, não é igual era antes, ou às vezes tá bem casada, né? Ou às vezes tem, enfim, tá em outro segmento, enfim, né? Não tem, assim. Mudou de ramo, teve muita gente que mudou de ramo. Mudou total, mas será que essas pessoas estão felizes fazendo outra coisa? Por que elas não procuraram dentro da zona de talento delas, né? O que elas gostavam de fazer, se reinventar? E tem, né? E até mesmo eu fico pensando em mim. Eu, apesar de eu não dançar mais, né, no palco, que é uma coisa que eu gostava muito e sinto falta, eu criei um método que usa música, né? Então eu uso a música como fio condutor, porque pra mim não ia fazer sentido criar uma coisa minha que não tivesse a minha essência musical, né? Então isso me aproxima, né, da música. E não que seja uma dança, não é coreografado, mas o flow que tem é justamente pra... Vamos no flow. Dança conforme a música que tá tocando, se movimenta conforme a música que tá tocando. Então, foi uma forma de eu unir dois talentos meus, né, ali numa coisa só, que é o que você falou, né? Se eu posso dançar, se eu posso ter a música e unir na mesma coisa, aí é onde a gente realmente entra num flow, né, de estar fazendo a coisa certa. Então, e em relação às coisas do digital... É um processo. Agora a gente está num outro momento, né, do digital, realmente. As coisas vão mudar um pouquinho daqui para frente, mas a gente vai continuar tendo o público híbrido. Então é muito importante ter as duas coisas, né? O presencial e o online, né? Então, você ter essas duas frentes para você acessar pessoas que você não acessaria, porque não é todo mundo que pode pagar uma Bodytech, né, para fazer aula com o Denis, ou personal, que eu sei que você dá personal também, Sim, não dá? Para alguns grupos e tal, então... Small group e personal. Então, não é tão acessível assim. Então, a vantagem do online é a gente fazer uma coisa que a gente ama e poder proporcionar isso para mais pessoas num valor que fica mais acessível, né? E você realmente... pode atingir um número maior, muito maior. Total. Então, eu vejo que a internet é muito isso. É você espalhar a sua mensagem para mais pessoas, o que você acredita, né? Então, e é isso que você está fazendo hoje. E eu tenho certeza que, aos poucos, você vai ali afiando o machado, vai apertando o parafuso. E, com certeza, você vai chegar nesse seu objetivo. Porque, até hoje, eu não vi você desistir de nada, né? De nada difícil. Que você se propôs a fazer. Nada. Você só se reinventa, mas você não desiste. Às vezes, eu procrastino. Ok, você é um ser humano, né? Ser humano procrastina? Procrastina, não existe né? Quem não procrastina. Não tem jeito. Mas eu não desisti. Tô longe de desistir, assim. E eu ainda me vejo cantando ainda, me vejo fazendo música pra criança. Com meu filho agora, tipo, me inspirou muito. Gente. Me inspirou muito a ideia de fazer música pra criança dançar, pra ver. Que pra mim não tem nada mais lindo do que uma criança dançando. É por isso que quando eu pesquisei, fui fazer um estudo um pouco maior para fazer o curso, né? E eu comecei a receber os depoimentos das alunas. Quando eu tava ainda fazendo o curso, eu falei, gente, quem topa fazer depoimento? Um monte topou já. Eu assustei. Eu falei, nossa, deixa eu ver o que esse povo tá falando. E os depoimentos começaram a me emocionar, cara. Porque assim, você não fazia ideia. Às vezes a gente pensa, pô, é uma simples aula de dança, é 1 hora do seu dia. Uhum. Eu não fazia ideia o impacto positivo que uma simples aula de dança podia causar na vida de uma pessoa. Eu tive alunas falando que
saíram de casos severos de depressão, cara. Que, tipo, melhoraram muito a ansiedade, que estavam extremamente estressadas, que perderam peso. Eu falei, caramba, olha como impacta positivamente uma aula de dança. Então eu falei, pô, eu preciso entregar um produto, eu preciso ensinar a galera que tá do zero. Tem muito mais gente que não sabe dançar do que gente que sabe. E eu percebia isso, assim, às vezes nas aulas, o aluno muito iniciante, numa aula de academia corrida, você tem os 3 níveis. Você tem o iniciante, você tem o intermediário, você tem o avançado. Como é que você agrada os 3 ao mesmo tempo? Você fica na corda bamba, você fica manobrando playlist, você fica manobrando coreografia, a galera que chegou agora dos avançados, então você tem que ter um baita jogo de cintura ali, né? E eu percebia que muitos alunos iniciantes, quando chegavam ali, ficavam bem perdidos assim, e tipo, ficavam um pouquinho com vergonha, dançava 1, 2 músicas, saía e ia embora. Falava, cara, esse aluno, ele tinha que ter uma aula para quem tá do zero. E o curso pega isso, para quem tá do zero, assim. Aprender toda a parte rítmica, musicalização, contagem, tempo, contratempo, os passos básicos dos ritmos. Quando você ensina o passo básico dos ritmos, a pessoa tá pronta para fazer minha aula. Quando ela termina ali a segunda parte do curso, que ela pegou o passo ritmo dos principais, os passos básicos dos principais ritmos, ela vai e sabe fazer contagem, tempo e contratempo, ela vai sair dançando. Então, na minha pesquisa me chocou muito, assim, uma frase que dizia: antes mesmo do homem falar, ele dançou. E para pensar, é verdade. Se você olhar no tempo das cavernas, antes do homem desenvolver a linguagem verbal, ele se comunicava por gestos. E foi através dos gestos, dos movimentos combinando, que ele foi experimentando ali, som, que ele começou a dançar. Então, tipo, tá no seu DNA. Tá lá, entranhado no seu DNA desde os tempos das cavernas. As crianças, os bebês, escutam música e se mexem desordenadamente. Mas eles se mexem. Se eles veem um adulto dançando, alguém dançando, eles sorriem. Falei, cara, é poderoso demais isso pra eu deixar guardado aqui. Eu preciso levar essa mensagem. Eu preciso tirar mais gente do sedentarismo. Eu preciso ajudar mulheres que estão aí com baixa autoestima, que precisam perder peso. Se eu ajudei algumas alunas no presencial que superaram depressão, ansiedade, imagine quantas eu não posso ajudar no digital. Então foi essa paixão, assim, pela dança que me moveu, assim, e vendo o resultado, o impacto positivo nas minhas alunas, sabe? Então isso me deixou, assim, tipo, me revigorou. Eu tava no mercado mais de show tanto com as bandas baile, com o meu projeto solo, mas quando eu vi o impacto positivo que a aula de dança causa nas alunas, eu falei, cara, eu tenho que voltar. Que aí você tem um contato mais próximo, né, delas. Então, esse feedback é mais... você escuta mais do que num palco, né? Eu tenho que voltar e eu tenho muito mais experiência que a grande maioria dos professores. Eu tenho uma bagagem que não dá pra jogar fora e começar num outro ramo. É 20 anos de história. Então, tipo, foi isso que me moveu, assim. Claro, teve o negócio da pandemia, o negócio de, pô, o que eu vou fazer agora? Eu preciso de um novo norte. Mas principalmente, assim, as histórias me motivaram demais. Até hoje, assim, se eu tô num dia meio desanimado, eu assisto uns 2, 3 depoimentos daquela reenergizada, sabe? Você fala, pô, o que eu faço ajuda as pessoas, sabe? Sim. Então isso foi um dos motivos principais, assim, que me trouxeram de volta pro mercado de aula de dança. Muito bom. Você se imagina dançando até quantos anos? Sabe o que eu já pensei, né? Eu falei, cara, até quantos anos eu vou estar dançando? Cara, eu acho que eu vou estar dançando sempre. Eu acho que vou ser um vozinho dançante. Você, o vozinho animado que dança, que alegra os netinhos. Eu acho que eu vou ser esse cara. Porque, sinceramente... Eu te vejo assim, de trancinha, a trancinha toda branca. As trancinhas brancas, a carinha enrugada. E dançando também. Mas agitando, com os brincando, filhos do né? seu filho ou dos filhos, não sei se vai vir mais um por aí ainda, né? Quem ver. sabe? Acho Quem que sabe, sim. vamos ver. Quero. E, Dê, quero te agradecer. Você curtiu o papo? Pô, demais. Cara, acho que o que fica, assim, dessa conversa, principalmente que tem tanta gente da dança, né? Dá pra empreender, dá pra viver de dança, né? Muita gente já deve ter escutado, dançarino, não vai ganhar nada, não vai, enfim. Pô, você é a prova disso, de que dá, só que você tem que ser diferente, né? Tem que deixar a dança profissional. E eu quero te agradecer, porque foi com você que eu aprendi a ser profissional. Porque a dança antes de você, pra mim, né, com as pessoas que eu trabalhei, ela não tinha profissionalismo. Com você eu aprendi, não, aqui tem um negócio.
Foi quando eu virei a chave e aí eu entendi, não, eu não sou só uma dançarina. Eu sou realmente uma empreendedora da dança, né? E foi por sua causa, então obrigada. Que isso? Poxa. Aí é você, verdade, é aí verdade. você mata o papai. Sensacional. Aí a gente fica até meio desconfigurado, né? Pô, fala aí. Verdade. Poxa, que legal. O podcast tem sido uma oportunidade de eu mostrar as 1000 facetas, né, que eu já tive na vida. Ainda vou escrever um livro, porque tem muita história pra contar, né? Tem, né? E com certeza eu vou falar de você, né? Você sabe disso. Então, você faz parte, né, da minha história. Sempre fez, vai continuar fazendo. Pô, fico feliz. Eu lembro de você sempre se destacar, assim, pelo fato de ser já diferente naquela época, em termos de comprometimento, responsabilidade. Era diferente você das outras dançarinas, assim. Você chegava no horário, você estava preocupada com... Olhava outras coisas ao redor que, tipo, as outras não. Do tipo, quem é o contratante, qual vai ser o figurino. As coisas que a gente se preocupava na época, né? Que estavam ali à nossa volta, mas que já te diferenciavam. Peraí, poxa, essa menina, ela não... É uma pessoa com quem... Eu sempre tive essa impressão, assim. Quando eu te chamava de sócia ou sócia. É mesmo. Eu falava, pô, a Fernanda é uma pessoa responsável, é uma pessoa com quem eu posso contar. E de repente, se tiver algum ponto cego aqui que eu não estiver vendo, ela vai ver. E aí eu acho que funcionou e a gente conseguiu dar essa revolucionada naquele mercado ali, naquele momento, exatamente pela sinergia, assim, né? Sim. Sinergia diz que as raízes, quando se misturam, elas crescem mais fortes. Então ali teve muito de você, teve muito de mim, e eu acho que deu certo exatamente pela sinergia. Eu acho que um completou o outro naquele momento de alguma forma, e por isso que foi marcante pra gente aquela fase, e a gente lembra com carinho até hoje. Né? Sim, com certeza. Obrigada, adorei. Eu também, gostei Obrigada, muito. Foi muito bom, né? Show de Depois bola. tem que marcar mais vezes. Depois vai marcar outros papos. Boa. Gente, então esse foi o Flow Podcast, muitos insights. Então a ideia aqui é compartilhar histórias com você de vários mercados, né? Não é só o pessoal da saúde, que eu costumo trazer aqui com mais frequência, ou então pessoas que têm outros tipos de negócio. Então o Denis veio aqui para compartilhar com vocês de que a dança, ela pode ser um meio de transformação, de empreendedorismo e de grande mobilização. Então, desde que você leve isso com profissionalismo, com vontade, né, evoluindo e se adaptando ao mercado, sendo resiliente. Então, tem um monte de insight aqui. Se você gostou, comenta aqui embaixo, dá o seu like, se inscreve no canal também, né? Por favor, que tem um monte de gente que fica assistindo aí e nem se inscreve, né? Pra gente poder subir aí o número de inscritos e compartilha com alguém. Tenho certeza que essa história vai inspirar muita gente que você conhece. Obrigada, nos vemos no próximo. Valeu!